Pessoal, tudo bem? Aqui tudo bem e vai melhorar um pouquinho mais agora, né? A hora do cafezinho aí, tá? Para quem acompanha esse canal, essa simples canal, né? Conteúdo sem grande produção, como sempre, né? É o que dá para fazer, tá? Mas espero que a ideia seja interessante para muitos aí. Eu já tive avaliando, pessoal, muitos cafés assim, especialmente de um custo legal, tá? Especialmente, na verdade, os obtidos na Shopee, que é onde a gente encontra o produto quase sempre aí com o frete grátis, né, ou com um bom desconto no frete, o que muitas vezes acaba evitando que a gente dobre o valor total do nosso pedido, né? E dessa vez aí, pessoal, o que eu trouxe aqui, eu resolvi subir de nível um pouquinho assim, para ter um café mais confiável na realidade em casa, né? Quando a gente parte para uns cafés aí mais gourmets mesmo, pô, eles já dão uma certa elevada no custo, né? Vamos ser sinceros, né? É uma coisa assim que compensa, até compensa, mas é como que a gasolina Podium aí, né? Para quem tem veículo movido a gasolina. Ela é melhor? É, mas ela é muito mais cara do que melhor, né? Isso realmente ocorre também com o café gourmet. E já que é assim, pessoal, isso aqui não é o café, muitas vezes esse tipo de café, né, moído, assim, na hora que eu tomo todo dia, tá? Mas quando a gente quer tomar aquele cafezinho, prestando atenção no sabor, com calma, né? Eu gosto, sim, de um cafezinho de mais qualidade. Então eu resolvi obter esse moedor manual. Tá? Eu gostei bastante desse aqui, porque além de manual não dá problema, né? O elétrico aí não sei que motor que é, até que ponto que vai, né? Também ele é bem mais barato assim do que outros elétricos que tenham o mesmo recurso. Qual o recurso principal que eu procurei? A regulagem aqui da moagem, tá, pessoal? Aqui a gente vai fechando, ó, não sei se tá pegando bem aqui, eu acho que agora tá, isso. A gente vai, aqui eu deixei extremamente aberto, porque na verdade eu limpei, ele tá bem usado esse moedor meu, mas eu lavei ele para apresentar ele para vocês bonitinho, hein? É um trabalhão, hein? Então, ó, reconheço esse trabalho em bem, o like aí embaixo. É, eu deixei ele aberto mais para ele secar, legal, né? Depois de eu ter lavado bem, desmontei ele todo aqui, lavei. Tá? Se alguém achar interessante aí, peça aí para eu deixar um vídeo depois de desmontagem e limpeza desse moedor. Hum, e aí ficou um compromisso meio difícil. É meio chatinho, mas é possível sim, para quem tem esse moedor, deixar ele bem limpinho, tá? Então aqui, pessoal, seria a moagem mais grossa possível. Ridiculamente grossa, né? Isso aqui, na verdade, sairiam uns pedaços de grão, né? E, na verdade, eu costumo deixar. Olha, você vê que ele tem vários piques. Cada vez que ele faz esse tec-tec aqui, você tá reduzindo um pouquinho o tamanho da moagem, tá? Aqui, ó. Aqui eu cheguei a fechar ele todo. Aquele espaço que tá entre aqui, aquele anel de cerâmica, que é cerâmica esse moedor. Né? O espaço entre aquele anel e o moedor, que é como que um espiral aí, mais ou menos, né? Que ele puxa o café quando a gente gira nesse sentido e ao mesmo tempo vai moendo ao pressionar contra essa outra parede aqui circular, tá? Então aquele totalmente fechado, a gente vai passando a regular, aqui se eu deixar nesse um pique, é uma moagem extremamente fina e vai, lógico, demorar mais para a gente concluir a moagem do café. Esse reservatório dele aqui cabe cerca de 20 gramas de café, pessoal, mas com muito, muito, muito esforço, assim, e perigo, né, enchendo ele até a tampa mesmo, até quase não conseguir colocar essa tampinha aqui antes da alavanca, ele vai caber uns 25 gramas de café, tá bom? Aqui, eu particularmente, para fazer no coador, eu gosto de dar uns 4 ou 5 desse tec-tec aqui no sentido anti-horário, que é o sentido que a gente vai abrindo ele, tá? Sempre que a gente for regular, é necessário estar com a alavanca plugada para a gente deixar o eixo fixo, parado, tá? E conseguir aqui regular. É bem leve essa regulagem, tá? Então é isso, eu gosto de deixar algo entre 3, 4, 5, no máximo o 6 aqui para fazer o café no coador. E agora, pessoal, dei uma ligadinha na lanterna aí, para vocês verem melhor como ele é ali por dentro, né? Deixa eu até dar uma abrida maior aqui na, no moedorzinho dele. Ó, vocês não reparam, gente, que agora não é o café da manhãzinha, viu? É o café da tarde. Então tem barulho da rua, tem vendedor de ovo, tem doido, passa de moto, gente que liga som e é sábado, né? Então já viu. Sempre de sábado grava esses vídeos. Então é isso aí, olha lá que interessante. Ó. Ele tem um leve serrilhado aqui assim nesse cantinho, né? Que contra essa borda, essa outra borda aqui externa de cerâmica é o que vai moendo o café, né? E é aqui dentro que a gente coloca os grãos, tá mostrado. E
também o que eu gostei desse modelo exclusivo aqui, né? Não são todos que são assim, tem uns que são puro acrílico também, nada contra, tá? Esse daqui eu achei legal que o acrílico, ele fica, o copinho de acrílico, ele fica escondido aqui, né? Onde realmente vai cair o café moído. E tem essa parte de inox, ou seja, se tomar um tombo, né, pessoal, o aparelho inteiro aqui não vai acabar quebrando o copinho de acrílico. Tá? Tem uns aí que são praticamente um copinho de acrílico acoplado aqui embaixo do moedor, tá? E é um custo parecido. Eu acho que esse modelo aqui ele é mais seguro. Ao mesmo tempo que ele é seguro, então, por ele estar dentro do acrílico, acomodado dentro do copinho acrílico, aqui nesse visor é possível ver se ainda falta muito a gente moer, né? Porque cá entre nós às vezes cansa um pouquinho, mas o prazer posterior compensa, né? E agora, pessoal, o que eu trouxe aqui? Eu achei, de todos que eu já conheci até hoje, eu cheguei a provar também, não lembrei, assim, na verdade não tive tempo de mostrar para vocês. Tem uma marca mineira também chamada Ouro do Cerrado na Shopee, que olha, são os cafés espetaculares, tá? Espetaculares mesmo. Teve um deles aí que eu aconselho fortemente, é o Arara, dessa marca Ouro do Cerrado. Porém, lá você vai estar pagando em 250 gramas de grão aproximadamente R$ 40. É mais cara do que os de meio quilo aí do mercado, né? Que inclusive até contém café nesses do mercado, né? Olha, gente, depois que a gente dá uma refinadinha no nosso paladar com esse tipo de coisa aqui, olha, vocês vão, se não estiverem com muita vontade de voltar atrás, viu? Porque você vai perceber depois que o que tem no mercado aí não é exatamente café, não, viu? Agora eu vou tirar um pouquinho aqui para vocês. Na verdade, eu vou tentar pesar já aqui na balança, tá? Bom, não vou enrolar vocês mostrando, né? Mas eu vou usar o copo de acrílico aqui para eu dosar, para depois eu virar aqui dentro do próprio moedor mesmo, uns 20 gramas de café aí, tá? E eu já vou. Então, pessoal, pesei uns 22, 23 gramas, não tem problema, né? Aqui, com esses 22, 23 gramas aqui, eu posso tranquilamente fazer de 250 a 300 ml de água em cima depois de moído, né? E eu fui falando aí de um outro café aí, né? Até parece que eu tô tomando esse daqui sonhando com aquele lá, né? Mas também esse aqui eu achei a melhor relação custo-benefício, tá, pessoal? Essa marca Ananias aqui faz produtos muito honestos, na verdade baratos mesmo, não só honestos. É uma qualidade assim que supera o preço, tá? Aqui eu tenho um gourmet de torra média deles, tá? Os grãos levemente amarronzados em comparação com as torras tradicionais aí do que a gente tem acesso aí nos supermercados, é praticamente você comparar um Nescau aí com o café, tá? Uma coloração bem bonita, mais amarronzadinha, que eu não tenho outro aqui aberto agora para estar comparando, tá? Mas tá aí o bonito aí. E agora eu vou pegar isso aqui que eu usei no fim ali só para dosar mesmo. Vou fechar, opa, derrubando as coisas que é filmar e fazer café ao mesmo tempo, né? Não é fácil. Vou fechar aqui totalmente aqui o moedor, tá? Pronto, zerado. Aí, olha lá, um tec, dois, três, quatro. Posso fazer com quatro, cinco ou seis, tá? É o mais aconselhável para eu fazer no coador. Agora, lógico, despejo aqui assim, essa parte exige um pouquinho de cuidado, não façam com muita pressa, porque fica um pequeno obstáculo aqui com esse eixo no lugar, que jamais sai, né? E aí sim, ó, eu pesei aí cerca de 22, 23 gramas, né? E vocês veem que sobra um espaço. Dá para moer, na verdade, aí, me corrigindo tá, no que eu falei antes, uns quase 30 gramas de café. E agora a gente pluga aqui o reservatório de pó embaixo, bota a tampinha aqui e plugo aqui a alavanquinha, tá? E a forma mais fácil da gente fazer não é segurando aqui com firmeza aqui com 3 dedos aqui essa bolinha não, tá, pessoal? O mais legal mesmo é botar no meio da mão aqui assim, ó, pega com a mão assim, ó, tá? Meio apoiado. E aí você faz com um movimento de braço ali, articulando mais o cotovelo. Não fica fazendo força com a mão, nem prensando com os dedos, tá? Aqui eu tô fazendo meio suavemente aqui, porque não é tão difícil quanto parece, tá, pessoal? Mas é que eu tenho medo de esbarrar no meu celular aqui, que eu tô usando para filmar e acabar derrubando, tá? Então, aqui, ó, a gente já começa a ter ali um pozinho bem bonito, hein? Pozinho, uma torre que eles chamam de média aí, mas é relativamente clara porque a gente costuma ter acesso, né? Então eu vou terminar essa moagem aqui, pessoal. Vou até contar para vocês mais ou menos quanto tempo, tá? Eu levei para moer isso daqui e já volto. Voltei, pessoal. Algo entre 2 a 3 minutos é o que eu levei de tempo
para moer aí na regulagem que vocês viram aí, é aquele tanto de café, 22 a 23 gramas, tá? Agora, tá vendo? Ó, a alavanca roda sem resistência nenhuma, é o sinal de que acabou o grão, né? Que tudo já foi moído. Aí, agora já tá mais sujinho ali, hein? Ai, que tristeza, deu um trabalho para limpar. Como eu acho que eu já disse aí, se vocês quiserem aí, né? Eu posto um vídeo aí de desmontagem e limpeza disso aqui, mas é aconselhável a imersão desse sistema aqui assim, montadinho mesmo, tá, gente? A limpeza mais simples, básica, isso no caso de você querer guardar o moedor, imergir ele na água com vinagre, eu aconselho mais a água morna, com vinagre não, com detergente, tá? Poucas gotas de detergente. E aí, na bacia, uma panelinha de água morna com detergente, você põe ele lá e dá umas chacoalhadas, tá? Isso vai dar uma limpeza muito, muito legal, vai sair uns grãozinhos aí, coisa que às vezes você não tá nem vendo, agitando bastante dentro da água, tá? Coloca essa parte aqui e agita. A água que vai ficar aqui dentro vai bater bem ali, vai limpar ele legal. Tá? E depois enxágua bem, né? Com água, temperatura ambiente mesmo aí. Ah, tomem cuidado aí para não pôr em água fervente, depois mandar água gelada aí da torneira, né? Porque não sei até que ponto essa cerâmica aqui pode ser ter uma proteção assim contra choque térmico, né? Não aconselho isso. Esse desafio aí não tem necessidade, tá? E é isso aí. Tá? Depois guardem ele de preferência com aquela regulagem girando o máximo possível no sentido anti-horário, para deixar ele aberto, deixa em cima de uma mesa, aí deitado tudo aberto aí para secar. Secando, guarda, tá? Isso se você não for fazer café todos os dias, é claro, né? Se não, você faz essa limpeza aí com alguma periodicidade aí, sei lá, 15 dias, um mês, se você já está fazendo um mês mesmo, né? O máximo que vai acontecer se você não limpar, não lavar, é ter alguns restinhos de café de ontem, anteontem, e assim vai ali dentro, né? A gente, quando compra café em pó, compra café do mês passado, de 3 meses atrás, né? Não vai ser tão perigoso isso. Então tá aí o resultado, pessoal. Esses os 22 gramas de café, fica aqui num nível quase máximo aqui do visorzinho, né? E agora é só fazer o bonitão aí. E agora, pessoal, o grande detalhe do preparo, né? E em respeito a um café dessa qualidade aqui, eu não costumo fazer esses cafés. Na verdade, eu sempre aqueles outros testes comparativos ali que eu fiz. Eu fiz o café turco, né? Porque assim eu conseguia ter um maior controle sobre estar fazendo os dois cafés que eu comparava em cada vídeo sob as mesmas condições, tá? Mas aqui um café dessa qualidade para a gente apreciar, tal, tô fazendo ele sozinho. Eu costumo usar aqui, pessoal, a gente sempre usa em casa mesmo, tá? Nem sempre essa jarrinha. Que aqui eu tô fazendo mais para ilustrar, mostrar o resultado depois, tá? Mas a gente sempre usa esse coador aqui. Na verdade, não, coador não, suporte de coador, né? Que é um estilo que eles chamam Hario V60, tá? Esses são tipicamente uns coadores de vidro aí, na verdade um borosilicato, né? Que é a sílica que normalmente compõe os vidros, mais o boro. Então, assim, eles conseguem um material bastante resistente aí a calor, tá bom? E, pessoal, eu nunca fui atrás de filtros específicos para usar nesse tipo de suporte aí. Então, o que é que eu costumo fazer aqui? Eu pego esses filtros comuns mesmo, esse daqui é um filtro 103, tá? O 102 ele vai ficar pequeno aqui dentro. A gente compra o filtro 103, que algumas vezes sai até mais barato que o 102, né? E eu dobro aqui dá uma olhadinha aqui, mas é água que tinha aqui na pia, viu, gente? Não fica com nojo, não. Voltando aqui que a água começou a ferver e a chaleira ali é de apito, né? Eu dobro entre esse ponto e outro aqui. É uma dica que eu aprendi aí muito legal com o Lucas Barista. Um vídeo que ele ensinou até a usar guardanapo de pano, lá, papel toalha, em substituição de coador, caso você não tenha, né? Ele ensina os cafezeiros a superar situações caóticas, né? Ficando dessa forma, ele fica bicudo, né? Até porque esse suporte aqui ele não tem aquela base chata, né? Igual aos suportes de plástico. Então a gente consegue acomodar ele direitinho aqui assim, tá? Olha lá, ele fica com a pontinha bem colocado aqui dentro, só uma parte aqui mais alta, né? Esse bico, que eu costumo deixar virado para um outro lado aí, tá? Para evitar de esbarrar simplesmente. Agora despejo aquele cafezinho lá, né? Os 22, 23 gramas lá. E aqui eu tô com ele em cima. Nossa, pessoal, vocês não têm ideia do cheiro. Sabe aquele cheiro de feira?
só aquele, o cheiro da feira inteira, só na tua cara, só no seu nariz. Olha, é fantástico isso aqui. Dá vontade de pegar o pó e comer. Então, pus aí, e agora, pessoal, eu pus sobre a balança aqui, porque eu vou aproveitar e passar aí uma pequena dica aí também, aprendi aí no Lucas Barista, né? A respeito do preparo, tá? Eu faço ele. Como eu tenho aqui 22, 23 gramas, eu vou fazer cerca de uns 250 ml, só que esses 250 ml dividido em 3 despejadas, tá? E com uma água cada 1 grama é 1 ml, né? Eu vou primeiro escaldar o pó, aí eu vou completar uns 80 gramas, depois eu vou completar uns 160, 170, aí depois eu dou a última despejada para inteirar os 250, 270 gramas, sem muita paranoia, tá? Algo em torno disso aí. Porque assim, pessoal, a gente consegue extrair melhor o sabor do café. Além de que, outra coisa que é interessante de ter um moedorzinho como esse aqui, viu, gente? Cada moagem proporciona um sabor. Com o mesmo saquinho desse daqui, você talvez não vai conseguir experimentar tantos sabores. Você pode, às vezes, parar no meio da moagem. Eu pelo menos, fiz isso, né? Não sei se os profissionais do café aconselham isso, mas eu já parei no meio da moagem, fui lá e engrossei um pouco, tá? Mudou também o sabor, vocês podem ir experimentando. Cada moagem também, então, interfere bastante no sabor. Então vamos lá agora, gente. Desafio, hein? Ó, talvez eu não despeje a água tão bem aqui, mas primeiro de tudo eu procuro dar uma escaldada, uma molhada no pó, tá? Para quê? Para a gente garantir que o pó, nas outras despejadas de água, ele fique mais acomodado ali no fundo do coador. Eu fico, às vezes, pensando, gente, que às vezes eu chamo coador de suporte, suporte de coador, tá? Essa confusão. Mas aí depois de. Bom, aí ó, mais ou menos molhado, né? Claro que sempre vai ter algo, fica ali meio suspenso, não fica só o pozinho acomodado ali no fundo, fica alguma parte meio seca aí para cima. Vocês veem que aqui já deu uns 68 gramas de água, né? Então 68 ml, tá? Então, mudando de plano agora, o que eu vou fazer? Eu vou inteirar a próxima despejada de água aí, vou mais ou menos dividir o que falta de água, tá? Vamos contar que eu quero fazer aí uns 270 ml de água despejada aqui, o que não quer dizer, viu, gente, que vai ser 270 ml de café pronto, hein? Porque uma parte do líquido vai ficar retida aqui, pouca coisa mais vai, tá bom? Se a gente pesar o café pronto depois, ainda daria um outro resultado também, tá? Então, esses outros 200 ml faltantes aí, eu vou despejar aqui em mais ou menos 3 etapas, tá? Então, eu vou pôr aí, falta 200, dividido por 3 aí, mais ou menos aí uns 70 gramas a mais do que está aqui, tá? Então, vamos lá, matemática, ó, na hora, hein? Ó, a prova de matemática aí, instantânea, 63 mais 70 aí vou ver no que dá, mais ou menos isso aí mesmo, tá? Tô brincando, hein, gente? Sei fazer conta assim. Por mais um. Aí, ó, uns 130 aí. Tá? Próximo de uns 130. E assim vai, eu não sei se eu vou mostrar tudo aqui. Não despejei com tanto cuidado, tá, pessoal? Mais pela questão de eu estar filmando. Mas o ideal é a gente despejando em forma de fio. A água pode e deve estar fervente, viu, pessoal? Ó, não acreditem nessa história aí de que a água não pode estar fervente, tem que estar só quente para fazer o café. Não é verdade, por quê? Porque o próprio café durante a torrefação, ele passa por temperaturas muito superiores à da fervura da água, tá? Que vai chegar a temperaturas aí, temperatura de panela, temperatura de fogo ali, vai pegar ali embaixo dele ali 200 graus. Tem até eu lembro agora, tem um café da Pilão que chama Pilão 252 graus, vem escrito bem grande na embalagem. E aí você acha que uma água a 100 graus vai tomar o café? Eu também já achei, viu, gente? Mas é bobagem isso daí. Aprendi isso daí também com o tempo, tá? Então, aproveitando, né, dando essa enrolada enquanto o café passa aqui, tá? A questão da moagem interfere muito no tempo de passagem de água também, tá? Às vezes os mais finos demoram bastante, eu poderia ter moído um pouco mais grosso para ele passar um pouco mais rápido. E, por causa disso mesmo, cada moagem vai ajudar a ser extraído um determinado sabor, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu volto daqui a pouco com o café pronto, tá? Porque agora eu vou despejar até 200 gramas, né? Depois vou despejar de novo até uns 270 e vou parar. Não vou enrolar vocês com essa parte aí, tá? Mas é despejar da forma como eu falei para vocês, em 3 etapas. E então ficou pronto, pessoal. A balança ela desliga automaticamente depois de um tempo, tá? Mas ela
bem útil durante o processo, ela vai durando, sim, durante as adições de ar. Caso ela desligue, tudo bem, eu ligo ela novamente e fico de olho no próximo peso que eu quiser tirar, tá? Aqui fica uma outra observação, pessoal. O correto mesmo, assim, você extraiu o máximo que podia do seu café. Caso a borra fique, aí, mosquitinho, hein, querendo aparecer bem agora. Caso, pessoal, a borra fique assim, assentada no fundo, tá? E não em formato meio cônico. Quando a borra ela fica como que um buraco aqui assim no meio e espalhada de um pouco mais alto assim, é sinal de que você despejou a água muito rápido, tá? E a água ela vai ter contato com o café cada vez menos, tá? Por quê? Porque aquele pó que vai ficando preso aqui assim em cima, conforme a água vai descendo, ela não está mais em contato com ele, tá? Então você está meio que desperdiçando o café fazendo isso. Se você dá aquela escaldada primeiro no café e no fundo, aquela molhada, para ele grudar aí no fundo, e depois você despeja vagarosamente, como eu falei para vocês, a gente mantém, no fim das contas, a borra do café assim, tá? Essa borra nesse formato assim, assentadinha, no final da elaboração do seu cafezinho, é sinal de que você aproveitou o máximo possível, não despejou água às pressas. Também fica a dica aí, caso você pense, mas não tem tempo para isso, tal, ficar em cima tanto assim, você pode também despejar assim a água com certa rapidez, mas aí você vai se ocupar de outra coisa, né? Assim que você despejou água com rapidez e o pó de café subiu aqui junto com a água, você pode vir com a colher de sopa mexendo, tá? Mexendo e desprendendo com a colher de sopa o café dessas bordas aqui, tá? No fim o resultado vai ser bem parecido. Ela vai ficar assentadinha assim no fundo do filtro. E aí, pessoal, vamos ver agora se vocês vão com a cara desse café aqui, hein? Vamos ver, ó para vocês verem. Olha aqui, pelo menos para mim, ao vivo, tá? Ele aparece um pouquinho mais amarelado do que aparece aí olhando na câmera do celular, tá? O que indica uma torra, de certa forma, mais delicadinha, né? Então tá aí o bonito. Eu acho que eu não fiz ele muito encorpado, não. Eu acho que eu passei um pouco dos 270 ml, tá? E talvez por isso, apesar dele estar bem pouco translúcido, eu acho que tá na média mesmo. Bom, pessoal, e retomando aí para a reta final, né? Quase que eu trago aqui a xícara vazia, né? Olha que cafezinho gostoso, viu? Ele é assim, é mais um daqueles que eu posso recomendar, gente, para quem está na transição. Mas eu estou acostumado com aquele café amargão ali do mercado. Eu não sei se esses café azedo, café com nota de fruta e não sei o que mais aí vão me agradar. Pode ir tranquilo nesse café aí, tá? Esse Ananias Gourmet. Vou trazer ele de volta aqui. E então, ó, Ananias Gourmet torra, meu. Opa, peraí. Vamos afastar todo mundo aqui, sem briga, né? O Ananias Gourmet torra média. Aí, ó. Ficou meio apertado o espacinho que eu deixei aqui, tá? Tá em 100% arábica gourmet. Esse cafezinho é top, tá, gente? Nesse nível de café, eu acho que é o melhor, assim, em relação a custo e custo para o benefício percebido, né, que eu já encontrei, tá? E completando, pessoal, o que eu estava dizendo lá atrás, ó, a gente tem a preferência aí por esse aqui, né, esse suporte aqui, o Rario V60, para fazer os nossos cafés pela questão da atoxicidade, praticamente, né, do vidro, tá bom? Ele é bastante resistente, esse conjunto tem aquele suporte que eu mostrei para vocês. Hoje em dia está difícil de encontrar, viu? Com essa xícarazinha aqui, né? Ela vinha com um jogo dessas xícaras e essa jarrinha aqui também. Mas eu vou fazer o possível para achar e deixar aí para vocês. Na época eu paguei um preço muito legal nisso tudo, foi no Sans Club. Talvez se tiver alguém aí vendo que seja sócio desse Sans Club, né? Nem eu sou mais aí, pode dar uma procurada. Então, mas é produto já meio antigo, de uns 2 anos atrás deles, tá? Mas eu vou tentar para ajudar vocês disponibilizar os links para aquisição com um preço legal desses itens aí que eu usei, né? Essa questão aqui mais do bulizinho, aqui assim, da xícara, é mais estética mesmo. Eu uso aqui na gravação para mostrar o visual do café para vocês, tá? Mas a questão já do suporte já é bem mais interessante, né? A gente está evitando plástico. Então é isso aí, pessoal. Agora esse café vai sumir daqui, sem dúvida, né? Esse e muito mais, né? E se vocês gostaram, eu estou trazendo
com alguma frequência, não uma frequência frenética, não, inclusive não vai incomodar vocês se vocês se inscreverem no canal, ativar os sininhos. Eu costumo falar de vez em quando aí de café e de vez em quando também de dieta carnívora, que é algo que eu pratico aí, tenho por estilo de vida, apesar desse vegetal aqui que eu não consigo ainda largar, né? Eu aprecio bastante aí, mas tento apreciar com quantidade moderada, né? E inclusive partindo para os gourmets ajuda a gente a manter uma certa moderação, né? Então, é nisso mais ou menos que eu tô, tá? E é esse aí o conteúdo que você pode esperar. Se é isso que você tem interesse aí em um ou outro ou nos dois, se inscreva aí, deixe seu like e até a próxima análise de café aí, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, eu esqueci de fazer uma coisa nesse vídeo aí e que é uma dica bacana para vocês também, que eu imaginei, se eu não comentar, não gravar esse bônus, alguém vai criticar aí, de repente, faltou tal coisa. No começo de tudo, quando a gente coloca o filtro sobre o suporte, já é aconselhável a gente despejar a água de forma a molhar todo o filtro, confundindo de novo filtro com suporte, né? É, porque assim a gente consegue lavar qualquer impureza que porventura possa estar ali no papel do filtro, tá bom? É aconselhável fazer isso para depois a gente colocar o pó e fazer tudo que vocês viram aí, beleza? Então é isso aí, desculpem a falha aí e tchau, tchau.